Muitas controvérsias aqui com os judeus. Mateus 19, nós vamos ler do 1 ao 12. Hoje nós vamos falar sobre a poderosa união do casamento, um testemunho contra o divórcio. Mateus 19, 1 a 12. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Senhor, fala no nosso coração através da Tua palavra poderosa, que cura, que restaura, que fortalece, que salva. Faça, Senhor, esta obra no coração do Teu povo, em cada família aqui, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante observar o assunto anterior e o posterior a este aqui, o divórcio. Antes, nós vimos paciência em resgatar o irmão, e de fato é o seu marido ou é a sua esposa, mas também é um irmão na fé. Olhando de outra perspectiva, apesar de ser um pouco estranho isso, mas podemos pensar assim também. É meu marido, é minha esposa, mas também é meu irmão, é minha irmã na fé. E tenho que ganhar essa pessoa, convencendo do pecado, do erro. Não ouvir, posso chamar outras testemunhas. Isso é paciência. Paciência, perseverança. Depois nós vimos também sobre o perdão. Perdoar sem contar, sem medir, sem colocar assim limites neste perdão. E logo depois vem o assunto do divórcio. Você que está casado há 10, 20, 30, 40 anos, quantas vezes você já não teve que perdoar seu marido, a sua esposa para continuar? Exige-se o perdão para que o casamento continue. Muita paciência, perdão, humildade. Depois do assunto do divórcio, Jesus começa a falar sobre as criancinhas. Dos tais é o reino dos céus. Se não tiver humildade, o casamento não continua de uma forma sadia. Se não tiver desprendimento, como o jovem rico não teve, se não tiver desprendimento, o casamento também não vai para frente. Muita paciência, muita perseverança, perdão, humildade e desprendimento. Quando Jesus
encontra ali alguns fariseus, e esses fariseus queriam testar Jesus. Veja o verso 3, o experimentavam. Por que essa pergunta foi, digamos assim, um teste? Porque nós tínhamos duas escolas judaicas. Uma, a escola de Shammai, e outra, Hillel. A escola primeira de Shammai dizia o seguinte: o homem só pode divorciar no caso de adultério da esposa. Era uma escola mais rígida. As duas escolas estavam se debruçando ali em Deuteronômio capítulo 24. E é uma palavrinha no hebraico que é muito difícil de especificar. Veja Deuteronômio capítulo 24. Toda essa discussão do divórcio é baseada aqui em Deuteronômio 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, verso 1, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. A questão é definir exatamente o que é agradável aí aos olhos. Se não for agradável aos olhos e achar uma coisa indecente. Eles se debruçaram sobre isso. Essa escola mais ortodoxa de Shammai dizia somente no caso de adultério é que o divórcio é permitido, mas a escola de Hillel abusou e muito da concessão do divórcio. E eles diziam até que poderia se divorciar se a mulher simplesmente queimasse a comida, falasse muito alto ou até outras coisas banais também. Podia divorciar. O que certamente era ofensivo ao ensino de Deuteronômio 24. Por mais que seja difícil definir exatamente o ponto, mas isso já seria um abuso. Basta um fio para a pessoa já usar isso em benefício próprio. Muitos casamentos não durariam aí pela risada dos irmãos. Jesus, então, ele vai além deste princípio de o que a mulher faz, e notem que quem entrega a carta de repúdio aqui é o homem, não a mulher, favorecendo certamente os homens nessa questão. Jesus, ele não quer tratar propriamente assim, o que ela faz que eu já posso me divorciar, como se estivesse esperando alguma coisa e aí pronto, agora pode, agora está liberado e já sai do casamento, como se fosse uma libertação. Jesus não quer entrar nisso. Jesus quer levar para Gênesis. O livro de Gênesis é o livro da base, da família, da sociedade e por que não dizer também da igreja. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, essa união poderosa do casamento é uma união imperativa. Deus fez homem, e a palavra literalmente significa Deus fez macho, Deus fez fêmea, homem e mulher, definidos neste sentido, como os animais eram definidos, Deus fez também o homem definido, a mulher definida, macho e fêmea, algo definido, exclusivamente isso. E ele instituiu então o casamento, e quando ele fala crescer e multiplicar-vos, aquilo não é somente uma ordem, mas é a própria bênção para que isso aconteça. Casamento, filhos, trabalho não é fruto da queda. Deus colocou o homem no jardim e falou, cuida desse jardim. E nós vamos trabalhar no céu também, então nós temos visto aí de quarta, o sábado, o santo dia do Senhor, não é coisa de Moisés, não é da lei, pelo contrário, é da criação, e nós passaremos a eternidade num sábado, num descanso em Jesus Cristo. O dia do Senhor é lá da criação, é lá do princípio, a âncora da nossa doutrina. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo, adoração,
e obediência. Veja, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus abençoou, Deus falou. Se você observar o verso 5, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se você for lá para Gênesis 2, você vai observar que este é um comentário de Moisés, o autor. Mas o Antigo Testamento, o Novo Testamento, quando cita o Antigo, tem esse costume. Quando Moisés fala, Deus fala. Quando Davi fala, o Espírito fala, como disse os irmãos lá em Atos. E em Hebreus também. Então digamos que o comentário de Moisés, na verdade, é a voz do Senhor através dele. É Deus que falou: deixa o homem pai e mãe, se una à sua mulher. Deus fez o homem, Deus abençoou o casal, Deus falou com o casal, Deus ordenou o casal ter filhos, e Deus também uniu o casal. Ou seja, o mais interessado no casamento é Deus. O casamento não é uma convenção tradicional e protestante, como alguns querem dizer hoje. O casamento faz parte do plano de Deus, da ordenança de Deus, e não deixará de existir. Ainda que as pessoas estejam abandonando a ideia de casamento, porque só querem namorar, ficar, não ter compromisso. E o casamento parece que é algo que prende, que limita, que põe um fim na liberdade. As pessoas têm rejeitado a ideia de casamento, mas saiba que o imperativo de Deus é casamento e família, homem e mulher. Daqui a alguns anos talvez eu seja preso pregando essas coisas aqui que eu estou falando hoje, mas nós não podemos deixar de falar. É a palavra de Deus. Se alguém questiona, duvida ou discorda, saiba que você está mexendo com Deus e com sua palavra, e não é bom fazer isso de modo algum. Deus fez homem, Deus fez mulher, e Ele mesmo celebrou aquele casamento. Deus faz Eva e entrega Eva para Adão. Eles casaram sim, porque Deus realizou aquele casamento. O casamento então é imperativo. Deus fez homem, Deus fez mulher para casar. Não é para brincar. Não é para se aproveitar do corpo do outro como se fosse uma brincadeira, uma fornicação, um adultério, uma carnalidade. Deus não nos fez para isso, irmãos. É casamento, é coisa séria, é a vontade de Deus. Segundo, casamento é uma união plena. Veja, os dois, uma só carne. Não tem nem como explicar essa união. Só quando você realmente casa, que experimenta isso aqui. Depois disso, que Deus ajuntou. A palavra pode ser usada até para cola, aqui, união. É algo que realmente, você não tem dois mais, você tem um. Os dois, uma só carne. É uma união completa que acontece entre o homem e a mulher no casamento. No primeiro plano, está se referindo à união física, sexual, natural, mas vai muito além disso. É uma união espiritual que busca comunhão com Deus e as bênçãos de Deus, no caso dos crentes. União emocional, afetiva, que começa a sentir as mesmas coisas, que participa da mesma história, do mesmo drama. União familiar, o casal e seus filhos. E você que está namorando alguém ou pensando em namorar, olhe para frente. A mãe dos seus filhos, o pai dos seus filhos. Senão vai chorar mesmo, e muito, e não tem mais o que fazer depois. Dependa do Senhor. Não caia no emocionalismo, num romantismo de Hollywood, ridículo. Vai na palavra de Deus buscar as coisas. Vai na palavra de Deus buscar direção. Coloque-se aos pés do Senhor no seu quarto. Peça conselho para as pessoas mais experientes, já casadas e casados. Não vai no impulso. Pense nestas coisas. Uma união consagrada para a glória de Deus também. O divórcio quebra toda esta beleza.
Por isso que é terrível o divórcio. O divórcio é um massacre emocional, na verdade. Tem gente que não se recupera de divórcio. Tem criança que precisa fazer terapia e um monte de coisa por causa do divórcio. Veja que o divórcio acaba com toda essa beleza, essa união física, espiritual, emocional, familiar, consagrada. O divórcio destrói as memórias, aquelas histórias. Imagina você pegando um álbum, e aí vê o pai e a mãe lá na praia, aqueles tempos maravilhosos, gostosos, aqueles momentos bonitos lá com a família, e vai passando um álbum, aqueles momentos, pai, mãe, filhos, mas depois de um tempo pega aquele álbum e tem mais desgosto do que prazer em olhar, porque teve o divórcio. O divórcio é uma das coisas mais tristes deste mundo. É terrível. Se você está pensando nisso, você pensa às vezes nisso, não é a saída. Memórias são destruídas, pessoas amadas são separadas. Há um distanciamento, há um desligamento emocional. Isso é terrível, isso é doloroso. Por isso que Deus afirma: eu odeio o divórcio. Porque inclui isso aqui, Ele sabe o que acontece com as pessoas através do divórcio. Mulher, homem, filhos, os pais, os amigos. E você que enfrentou esse drama, infelizmente, sabe como é difícil. E sabe muito bem por que Deus odeia. Porque sabe que machuca e muito. Perde tudo isso. A família é muito preciosa para Deus. Uma pérola de Deus. Nós não podemos quebrar tudo isso. Nós não podemos arrebentar todas essas memórias, todas essas emoções. Mas pastor, eu tenho que suportar? Suporte. Seja fiel a Deus. Não sejamos insensíveis aos divorciados, nem juízes, porque Deus é o juiz e Senhor. Mas cabe nos dizer, meus irmãos, que Deus odeia de fato o divórcio. Lá no livro do profeta Malaquias, o Senhor diz que Ele foi testemunha da união entre aquele homem e a mulher da sua mocidade. Quer dizer, Ele colocou tudo em jogo, colocou tudo, um fim em toda aquela história. Era a mulher da mocidade, era a mulher do coração, do afeto, e agora Ele quebrou tudo isso. Uma união plena. Naquele filme A Prova de Fogo, um filme excelente, se você ainda não assistiu, assista, um filme cristão. No aconselhamento daqueles bombeiros lá, os dois amigos, um pensando em divorciar, ele dá aquela ilustração do saleiro, né? Os dois separados, e se você grudar assim 2 copos de vidro, um saleiro que seja, você até consegue desgrudar, mas vai quebrar. Não vai ser mais o mesmo. Para sempre. Para sempre. Não é uma saída. Se você estiver pensando nisso, se você pensou nisso, se você às vezes pensa nisso, esqueça, em obediência ao Senhor e para o seu próprio bem. Não desfaça essa união, porque aos olhos de Deus ela ainda permanece, como nós vamos ver agora. É uma união formativa, veja. Deixará o homem pai e mãe. Deixar não é abandonar, irmãos. Tanto que o Senhor Jesus falou da responsabilidade dos filhos cuidarem ainda dos pais na velhice. Não adianta entregar oferta no templo se não cuidar dos pais. Como nós já estudamos esse texto e está lá em Marcos também. Mas de fato há um deixar. Você deixa pai e mãe e agora forma um novo núcleo familiar e social, uma consciência responsável. E agora ali no seu lar você vai ter uma escola espiritual, uma esposa para amar, um marido para respeitar, filhos para treinar na graça de Deus. É um novo núcleo, é uma união que forma ali um novo núcleo social e familiar. Também é uma união divina. Veja, o que Deus ajuntou. As pessoas querem escapar muitas vezes do casamento e dizer assim, mas no meu caso não foi Deus que ajuntou. A ideia aqui, veja, o que Deus ajuntou, não é nem quem Deus ajuntou.
E isso é uma particularidade, mas faz toda a diferença. Porque está falando aqui não propriamente das pessoas que Deus juntou, mas do casamento em si. Que Deus ajuntou. Primeiro, Deus é testemunha no casamento. Tem as testemunhas lá. Nós não chamamos de padrinhos nem de madrinhas, nós chamamos de testemunhas. Nós temos as testemunhas, mas Deus é a testemunha maior. E Deus não somente é a testemunha do casamento, mas Ele sela o casamento e Ele frutifica o casamento. Portanto, quem une o casal é Deus. E saiba de uma coisa, nem o divórcio anula o que Deus faz. Porque a pessoa divorciou, mas diante de Deus ela continua casada. Sabe por que isso? Olha o versículo 9. E é por isso que o segundo casamento é adultério. Porque ela continua casada diante de Deus, aos olhos de Deus. Veja o verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, nós vamos ver isso agora, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então vamos supor que a pessoa adulterou, que a pessoa abandonou a sua esposa e casou com outra. Aos olhos de Deus ela não casou com outra. Aos olhos de Deus ela está casada com o primeiro cônjuge. Veja que casamento é coisa séria diante de Deus. Não é brincadeira, não é uma decisão que se toma assim de qualquer jeito, porque a união ali é diante de Deus. Quem ajunta, quem gruda, quem cola, quem forma e faz dois serem um é o Senhor. E Ele não volta atrás, Ele não desfaz e faz novamente. É uma união então divina. Quem casou você foi Deus. Quem uniu você, a sua esposa, você e o seu marido, foi Deus. É uma responsabilidade diante do Senhor. É uma união então sagrada. Verso 9. Nós temos o que é chamado de cláusula de exceção. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Jesus não falou somente do adultério. Ele falou relações sexuais ilícitas. É uma palavra que às vezes nós citamos aqui, alguns conhecem, é a porneia, imoralidade sexual. A palavra que aparece depois para adultério é outra. Isso significa o quê? Não está limitado ao adultério. Qualquer relação sexual ilícita. O termo então é abrangente. A pessoa poderia até estar prometida, desposada. Se ela cometesse essa imoralidade sexual, a separação era permitida por Jesus, antes mesmo de consumar o casamento. Relação sexual ilícita, imoralidade. Por que eu falo que não é somente adultério, relação sexual ilícita? Pornografia também. Conversas ilícitas no celular com outra pessoa. Toques, contatos íntimos, desejos alimentados e amadurecidos no coração, tudo entra dentro dessa palavra aqui, porneia, relações sexuais ilícitas. Portanto, se você se encontra em algum desses pecados, pare hoje, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pare com isso. Porque isso daria uma cláusula de exceção para o divórcio. Por que Jesus permitiu isso? Porque essas relações sexuais ilícitas destroem o casamento. Na verdade não existe mais. A pessoa está acabando com o casamento quando ela adultera, quando ela cai em fornicação, quando tem contato, quando tem conversa, quando tem pornografia e tantas outras coisas mais. Isso corrompe a pureza do casamento. Isso fere o coração, isso rompe o laço do casal.
Se nós queremos um bom casamento, meus irmãos, nós precisamos de muita pureza e consagração. Corte sites de internet, conversas ilícitas, piadas, filmes, tudo isso que é podre aos olhos de Deus e rompe o laço do casamento pelo bem do seu casamento. Tome uma decisão hoje então de ser fiel. Jó disse o seguinte: fiz aliança com os meus olhos para não se fixar numa donzela. Jó 31:1. Seja fiel. Se você observar, a maioria dos homens olham as mulheres mesmo na rua. É uma depravação generalizada. Seja diferente. E você, jovem, seja diferente. Se vão zombar de você, não vão, seja diferente. Escolha ser diferente. Tenha olhos apenas para a esposa. Ainda não tem esposa, então não tem olhos para ninguém, nesse sentido de desejo e de cobiça, uma coisa desenfreada e carnal. Jesus falou: se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Eu era secretário dos adolescentes do sínodo, e uma adolescente de outra igreja disse o seguinte: pastor, é muito difícil respeitar o meu pai, porque uma vez eu perdi o sono, desci a escada e o computador era na sala, e eu peguei ele lá em sites ilícitos de pornografia. Agora imagina essa cena, a filha olhando o pai aí nesses sites. Quebra, destrói a confiança, o relacionamento. Uma imagem tão bonita do pai, da mãe, do casal, essas coisas aí das trevas destrói, colocou tudo a perder. Depois disso, sabe o que aconteceu? Separou. Veja que é o efeito cascata. Começou em um site lá no computador, mas esse efeito cascata foi destruindo. Hoje ele é uma pessoa completamente arrebentada, não tem respeito, que não é respeitado. Tentei aconselhar: é seu pai, tem que respeitar, mas é muito difícil depois de ver uma cena como aquela. E não adianta pagar a faculdade, não adianta ser o primeiro na empresa, não adianta fazer coisas na igreja. Ele tinha até cargos na igreja, mas no escondido viver nessa podridão. Pare com isso. A Bíblia diz: vosso pecado vos há de achar. O casamento é uma união então indissolúvel. Queriam pegar Jesus, então falaram: por que Moisés permitiu o divórcio? Meus irmãos, Moisés não incentivou o divórcio, não. Mas como o divórcio já acontecia, e o povo de fato ia querer este caminho, o divórcio deu uma limitada, regulou e procurou inibir a ocorrência desse fato. Mas veja, Moisés, ele não incentivou o divórcio, ele não falou sobre o divórcio como uma coisa boa, ele regulou. Portanto, aquela carta que Moisés permitiu em Deuteronômio 24, era em favor do casamento e não contra o casamento. Mas os fariseus aqui, eles não queriam olhar para a criação e ver a beleza da família e do casamento. Eles queriam encontrar alguma cláusula, algum pedacinho lá de Deuteronômio 24 para separar, para divorciar. Cansou da outra, casa de novo. Cansou da outra, casa de novo. Tenha certeza que nenhum casamento é perfeito. Talvez você está descontente aqui, descontente ali. Se fosse outra pessoa, estaria descontente da mesma forma. Da mesma forma. Ia ter outros problemas, outras coisas, mas ia ser a mesma coisa. Só Deus é santo e perfeito e maravilhoso. Mas eles queriam encontrar alguma coisinha para separar, para divórcio. O ensino, então, para os discípulos foi uma surpresa. Veja o versículo 10. Disseram então os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar, não pode separar. A conclusão deles foi a seguinte: então é melhor não casar. Naquela época foi assim, antes com Moisés foi assim, e hoje muitas pessoas têm esse pensamento:
não convém casar. Ou casar para quê? O casamento está reduzindo cada vez mais. E quem casa, separa em 1 ou 2 anos. Essa é a conclusão das pessoas, então não convém casar. Mas esse é um pensamento egoísta. E você só pode pensar, Deus só te dá o direito de pensar isso, se você quiser se dedicar ao reino dos céus, como Jesus fala depois. Mas até isso tem que ter muito cuidado, porque nem todos são chamados. Na verdade, meus irmãos, muitos não desejam casar porque quer passear, quer namorar um e outro, e outro, e outro, quer empurrar para não ter responsabilidade, empurra, 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 e não casa, não quer compromisso, não quer responsabilidade, quer liberdade. Nos Estados Unidos, diferente daqui, a pessoa já completou uma idade para casar, os pais ficam quase que empurrando, às vezes precisa casar, você precisa sair de casa. Aqui nós vemos às vezes muitas pessoas que não querem casar, por quê? Morar na casa da mãe é tudo de bom, não é verdade? Passa sua roupa, lava sua roupa, você chega ali, parece um hotel, né? Você dorme, levanta, não faz nada, para que casar? Continua morando com a mãe. E aí nós temos essa lerdeza de pessoas que não querem tomar uma decisão, porque está tudo pronto ali, e muitas vezes a mãe alimenta isso, muitas vezes a mãe mesmo alimenta, o pai, que seja. Eu fico com o pé atrás muitas vezes, quando a pessoa fala que não quer se casar por causa do reino dos céus. No mural lá embaixo, missionário, você vai encontrar alguns lá que não estão casados. Talvez seja essa decisão baseada em que Jesus colocou aqui, tomou essa decisão por causa do reino dos céus, se fez eunuco, não está falando de uma forma literal aqui, mas abriu mão do casamento, abriu mão dos desejos naturais para se consagrar à obra. Como Paulo teria uma família? Naquele movimento missionário, naquela ação missionária, como que alguns irmãos daquele quadro missionário poderiam casar, ter filhos, em alguns campos em que a perseguição é pesada, é para valer. Então é possível que aconteça, mas as pessoas, os jovens, não podem tomar essa decisão por egoísmo, para ter liberdade, para não ter responsabilidade. Muitos hoje tomam a decisão também de não terem filhos, por quê? Querem dormir a noite toda, querem continuar na liberdade, fazendo viagem, nasce uma criança, muita coisa limita, corre para o hospital, corre aqui, corre ali, o sono, o estresse, as preocupações, perdem a bênção do casamento e perdem a bênção também de terem filhos. É possível então, meus irmãos, termos um casamento feliz, mas às vezes não é possível. Às vezes a pessoa não vai ter um casamento lá maravilhoso, que vai fazer ela flutuar e pular de felicidade e alegria. Às vezes não é possível, mas sempre é possível ser fiel a Deus e continuar. Lute pelo seu casamento, olhando para quem instituiu o seu casamento. Não propriamente para o marido, para a esposa, ou para o vizinho do lado, ou para a sua amiga, se ela é feliz, se ela é mais feliz, se ela é menos feliz, se ela está atrás de você, se ela está na frente. Olhe para quem instituiu o casamento. Quem casou você foi Deus. Seja fiel. Talvez não seja do jeito como você gostaria, talvez não está encontrando ali tanta felicidade como esperava, mas você pode ainda ser fiel a Deus. Peça paciência, força do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade é algo que vai até além da paciência, é uma coisa extraordinária, vai além da paciência. Peça isso para o Senhor. Paciência. Às vezes a palavra paciência é traduzida por perseverança é traduzida por paciência, porque as duas coisas estão juntas. Persevera quem é paciente. O casamento exige muita perseverança e paciência. Ao invés de reclamar, agradeça a Deus pelo que tem.
Encontre motivos de gratidão e não focalize, não fique tão centrado naquilo que não está acontecendo como deveria acontecer ou como você esperava que acontecesse. Olhe para os motivos de gratidão. Olhe o que Deus fez na sua vida, na sua família. O casamento não está lá tão bom, mas olhe para o que Deus fez já. Olhe para a história que Deus construiu na sua vida, na história da igreja, nos seus filhos. Encontre motivos para agradecer. Cumpra o papel que Deus ordenou na palavra. O marido não faz isso, não faz aquilo, mas você, esposa, faça a sua parte. Minha esposa não faz isso, faz aquilo. Marido, então faça você. Às vezes nós estamos agindo como Marta. Senhor, repreenda a minha irmã, porque me deixou servindo sozinha. Fala isso para ela, faça aquilo com ela, e que ela faça isso, faça aquilo, querendo manipular as pessoas. Cumpra o seu papel segundo a palavra de Deus e pronto. Deixa Deus tratar o seu cônjuge. Talvez já falou demais, talvez até desgastou, já insistiu. Cumpra o que Deus determinou para você e pronto. Tenha alegria em obedecer a Deus. Centralize acima de tudo a sua vida em Cristo. Que Ele seja o deleite da sua vida, a sua própria vida, a sua glória, a sua satisfação. O seu casamento será mais feliz se Jesus tiver o primeiro lugar. Não inverta a ordem das coisas. Muita gente fala: pastor, meu casamento não vai bem, meus filhos não obedecem. Mas é porque a pessoa ainda não colocou Deus em primeiro lugar. Tem que começar aí. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque o Senhor em primeiro lugar. E não pegue uma receita de bolo simplesmente da internet ou de um amigo. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, e seu casamento vai para frente. Não é assim que funciona, todos nós sabemos e experimentamos isso. Dependa do Senhor. Encontre seu prazer nele. Que Ele nos ajude. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vai Deus abençoar nosso casamento, para que divórcio seja uma palavra repulsiva no nosso coração, que nós venhamos a rejeitar o divórcio. Senhor, que beleza no casamento, na família. E hoje, Pai, nós temos visto como essa sociedade pagã tem atacado a família. Nas mídias, nas redes sociais, nas ruas da cidade hoje, inclusive, atacando, ó Deus, esta obra maravilhosa, preciosa, essa ordenação do Senhor à família. Como a família é importante para o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque a Tua obra é perfeita. Tu sabes, ó Deus, o que faz. Concede força, Pai, paciência, perseverança na oração. Abençoa os casais aqui da igreja, para que sejam unidos, ó Deus, cada vez mais na força que o Senhor supre, para que encontre, ó Deus, na Tua palavra resposta, que a Tua palavra, Senhor, reine em cada lar aqui representado, que os filhos aprendam o temor do Senhor, que as famílias da igreja sejam, ó Deus, abençoadas, sejam casas de oração, irmãos, irmãs que temem o Teu nome, que conhecem o Senhor de fato. Cura, Senhor, as feridas, ajuda as pessoas aqui presentes que passaram, ó Deus, por processos de divórcio, de separação, de abandono, seja o que for. Cuida, Senhor, desses corações e reanima para Te servir, para Te louvar, para Te honrar, para Te obedecer. Senhor, dá-nos a graça de vivermos com o Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, e não segundo a opinião dos homens, da cultura humana e depravada. Ensina-nos, ó Deus,
ensina-nos o teu caminho e guarda os jovens, para que possam casar no Senhor. Que tenham consciência, Deus, disso que foi falado hoje, do que significa o casamento, segundo a tua palavra. Traz pureza, Senhor, nesta igreja. Se alguém aqui tem vacilado nos pontos que foram tratados aqui no sermão, que o Senhor fortaleça os irmãos, as irmãs, para que abandonem esses pecados terríveis. E não haja impureza, não haja relações sexuais ilícitas, adultérios, porneia, qualquer coisa, Senhor, carnal e que desagrada tanto teu Espírito. Porque nós queremos que este povo aqui, que se chama pelo teu nome, seja santo. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Em resposta, meus irmãos, vamos cantar o hino Perfeição, número 121.